aí, turma, bom dia, Zoeira da Manhã tá no ar para aqueles comentários rápidos sobre a rodada de ontem à noite do melhor basquete do mundo, e a gente já começa com a grande vitória do Milwaukee Bucks para cima do 76ers. O jogo foi na Filadélfia e o grego insano estava possesso. Fez 40 pontos e ainda deu um toco maravilhoso no final do jogo para cima do Embidão da massa. E com isso o Milwaukee passa pelo 76ers. O Giannis ainda teve a ajuda do Chris Middleton com 22 pontos. O Holiday fez 18. E agora o Bucks fica a meio jogo de distância do Miami nessa luta, né? Nessa briga que está engarrafada pelo primeiro lugar da Conferência Leste, né? Ontem, Doc Rivers ainda comentou: o bloqueio foi espetacular, realmente muito especial essa atuação do Giannis contra a gente aqui dentro de Filadélfia. Contamos com ele para fazer grandes jogadas, disse Middleton depois na entrevista coletiva. Nós não esperamos que ele faça um bloqueio qualquer. É normalmente uma jogada espetacular. É isso aí, o Middleton. É muito bom ter um pivôzaço desse como o Giannis na equipe, né? O Harden ontem fechou o jogo com 32 pontos e 9 rebotes. E o Embidão fez 29, 14 rebotes e 7 assistências. O Philadelphia, com a derrota, ficou agora um jogo e meio, né, atrás do Heat, né? Então, como eu falei, é uma briga muito engarrafada aí pelo primeiro lugar dessa Conferência Leste. Milwaukee tem sido uma das melhores equipes da NBA desde o intervalo, né, o retorno do All-Star, com 11 vitórias e apenas 4 derrotas, né? O Bucks, com o Holiday com dor no tornozelo esquerdo e o Serge Ibaka com protocolo de Covid, né, retornaram na partida de ontem e depois daquela derrota de 127-102 para o Phoenix. E o Bucks volta à quadra na próxima quinta-feira contra o Brooklyn, outro jogaço, e o 76ers vai a Detroit enfrentar o Detroit Pistons. Ontem, outro jogo dessa rodada noturna do melhor basquete do mundo foi Chicago Bulls e Washington Wizards, e o Chicago Bulls se consolida ali no quinto lugar, vencendo o Wizards por 107-94. O jogo foi disputado em Washington, D.C., na capital americana. E mais uma vez, DeMar DeRozan, grande destaque do Bulls, com 32 pontos, marcando 14 deles no último período do jogo. A ajuda substancial aí do Nikola Vucevic, que fechou com 27 pontos. E com isso o Bulls chega à sua 44ª vitória na temporada. Achei que nosso momento de bola hoje foi muito bom, disse o Billy Donovan, né, que achou também consistente, né, o jogo coletivo. O Bulls, que teve 26 assistências durante o jogo e cometeu apenas 8 turnovers. O Chicago jogou 12 dos seus últimos 15 jogos fora de casa e agora, faltando 6 para o restante da temporada, vai fazer os próximos 5, né, que tem desses 6 em casa. E aí é uma grande vantagem para essa luta aí de classificação e tentativa de ter mando de quadra na primeira rodada dos playoffs. Pelo lado do Wizards, o Rui Hachimura ficou com 21 pontos e o Wizards teve aí a sua sequência de 2 vitórias interrompidas. O Kentavious Caldwell-Pope também ajudou aí o Wizards com 20 pontos, logicamente insuficiente para levar a equipe a uma 3ª vitória consecutiva. O Bulls teve aí o retorno do Devontae Green, né, com 9 pontos em 4 arremessos. E pelo lado do Wizards, mais uma vez os desfalques
do Bradley Beal com problemas no pulso esquerdo, ele que fez uma cirurgia e está fora da temporada, e o Caio Kuzma também com dores no joelho direito, ficaram indisponíveis. O Porzingão da Massa fechou o jogo com 14 pontos. O Bulls recebe o LA Clippers na quinta-feira e o Wizards vai ser o anfitrião, né, na chegada do Orlando Magic para o jogo na noite de hoje. E ontem também o Brooklyn Nets teve que suar 1 litro certinho, porque 999 não seria suficiente para derrotar o Detroit Pistons. Vem sofrendo muito para vencer os seus jogos e mesmo, né, com a grande atuação do Durant com 41 pontos, ele acertou 14 de 23 arremessos do jogo de ontem e 4 de 6 bolas de 3, e ainda acrescentou 11 rebotes, 5 assistências e 3 tocos para poder conseguir ultrapassar essa equipe do Pistons. O Irving, né, o Kyrie Irving, mais uma vez jogando em casa, né, finalmente liberado, fez 24 pontos e Cade Cunningham, pelo lado do Pistons, fechou o jogo com 34 pontos, com ajudas aí do Isaiah Stewart e do Saddiq Bey, ambos com 15 pontos cada, mas logicamente, apesar do jogo ter ficado apertado até o seu final, não houve aí aquele vislumbre de que o Detroit em algum momento poderia vencer o Brooklyn dentro de Nova York, mas que o jogo foi duríssimo, complicado, isso foi. Os Nets chegam à 6ª vitória consecutiva contra o Pistons, né? E o Pistons volta à quadra na próxima quinta-feira, recebendo o Philadelphia, e também na quinta-feira o Brooklyn Nets recebe o Milwaukee Bucks num jogaço que realmente vale a pena não deixar de perder, né? Não pode se perder esse jogo, tem que assistir, porque realmente vai ser um jogão, né? E é uma repetição aí, logicamente não com a intensidade do que foi naquela semifinal de conferência, mas realmente um jogão aí entre Milwaukee e Brooklyn na próxima quinta-feira. Agora a gente chega, né? Depois da transmissão de ontem à noite, a Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers. O Dallas venceu por 128-110. Parece até que não foi assim tão fácil, mas foi, galera. Dallas abriu uma vantagem absurda logo no início do jogo, né? E manteve e aumentou. E para vocês terem uma ideia, antes da metade do terceiro quarto, o Dallas já estava no placar centenário, né? Já estava com 101 pontos. Realmente o Lakers teve mais um dia de vexame, com ausências do LeBron, sentindo e muito o seu tornozelo, e o Anta Davis, que teve um primeiro treino completado na segunda-feira. Ontem aparecia como questionável para a escalação, mas não entrou em quadra, e acredito que também não deva, nem ele, nem LeBron, entrar em quadra na próxima quinta-feira, dependendo dos resultados que vão acontecer hoje, né? Provavelmente, eu acho que o San Antonio deve jogar hoje, o Pelicans também, e aí vai depender muito desses resultados para poder ver se o Lakers força uma barra de botar o LeBron e o Davis na quinta-feira contra o Utah, porque na sexta-feira é um back-to-back. O Lakers tem um jogo importantíssimo contra o Pelicans, o jogo é na Crypto Arena, e o Lakers necessariamente, obrigatoriamente, deveria vencer o restante de jogos que tem na temporada regular. Mas esse jogo contra o Pelicans é extremamente, absurdamente fundamental para qualquer pretensão do Lakers para diminuir o tamanho do vexame na temporada, levando o time pelo menos à disputa do play-in. Ontem o Luka com 34 pontos, né, fazendo mais um triple-double na temporada, o 10º, né? O Vogel ontem
disse que não queria comprometer a situação do James e do Davis, né? Após essa viagem aí que vai terminar em Utah na quinta-feira, e logicamente pensando nesse back-to-back, porque realmente foi o que eu falei, o jogo importante é contra o New Orleans na sexta-feira, dependendo dos resultados de Spurs e Pelicans no dia de hoje. Ou seja, olha o que sobrou pra gente, a gente ficar torcendo contra Spurs e Pelicans para conseguir uma classificação pro play-in. Olha, sinceramente, é para desistir. Malik Monk marcou 28 pontos, o Mula 25, né? E o Don't, que acabou fechando o jogo aí, como eu falei, com os 32 pontos, fez o triple-double com 12 rebotes e 12 assistências, né? O Jason Kidd, nós respeitamos eles, nós respeitamos quem eles são, né? Eles são perigosos, né? Monk jogou muito bem, o Russell também jogou bem. Sério mesmo, Jason Kidd? Isso aí não é da boca pra fora, não. Você está falando a verdade, né? E o Dallas ontem realmente teve 3 grandes quartos de basquete. O Dallas, com a vitória de ontem, se aproxima velozmente aí do Golden State e pode muito bem ainda dar tempo de roubar esse terceiro lugar do Golden State e garantir definitivamente vantagem, né? Pelo menos de mando de quadra nessa primeira rodada dos playoffs. O Lakers, como eu falei, volta à quadra na próxima quinta-feira no seu terceiro jogo contra o Utah nesta temporada e, por incrível que pareça, o Lakers venceu os 2 primeiros. E o Mavs faz hoje um back-to-back jogando contra o Cleveland, né? E o Dallas completando 15 dos seus 23 jogos, né? Fora de casa, né? Ou melhor, 15 vitórias, né? Dos seus 23 jogos fora de casa. O Dallas vai lá em Cleveland fazer esta partida. O outro grande detalhe do jogo foi LeBron James sorrindo, como vocês podem ver aí na imagem, né? Nesse vídeo curtíssimo aí que a gente pôde colocar, rindo das jogadas do Luka, né? Fazendo step back, aniquilando o Lakers, e depois o Dentinho, né? Fazendo um arremesso miserável, um airball horroroso, e o LeBron rachando o bico. Para vocês verem como é que a coisa tá tão séria lá em Los Angeles. E por falar em Los Angeles, ontem o retorno do Não Me Critiquem, dorzinha no ombro, e ele voltou voando. Paul George ajudou ontem o Clippers a uma virada e uma vitória muito necessária contra o combalido Utah Jazz, que vem muito mal nos últimos jogos, e o Clippers venceu por 121-115, né? E o Tyronn Lue rasgou elogios, né? É um grande impulso moral o retorno desse cara, ele faz muita falta, né? Ver o George arremessando bolas de 3 consecutivamente e matando-as, olha que coisa maravilhosa, disse o treinador. O Red Jackson ainda ajudou e muito nessa vitória do Clippers com 28 pontos. E o George, que não jogava desde o dia 22 de dezembro, se recuperando de um problema no ligamento colateral que foi rompido, né, no cotovelo direito. E ele disse que, tô me sentindo bem, não houve dores, e aí realmente fica mais fácil a gente fazer o que ama. O assistente técnico do Clippers, o Brian Shaw, né, que fez George correr muito durante a reabilitação, né, e disse que ele, nessa reabilitação, virou mais um atleta, né, um corredor, do que um jogador de basquete. E aí o George, né, retrucou. As corridas eram meio desnecessárias, né, mas valeu a pena, eu confiei nele, não fiz a cirurgia e hoje estou de volta à quadra antes do término da temporada. Donovan Mitchell, o Spider, com 33 pontos, Mike Conley com 19, né, não foi suficiente para evitar mais essa derrota, e a sequência não é boa do Utah. São 5 derrotas consecutivas.
consecutivas. Pelo lado do Jazz, o Greg Monroe fez 4 pontos em sua estreia depois de assinar um contrato de 10 dias na última segunda-feira. Ele que veio para preencher a vaga de reserva no lugar do Hassan Whiteside, que se encontra com problemas físicos. E o Clippers venceu o primeiro dos 3 encontros entre ele e Jazz na temporada, então o Jazz ficou aí na vantagem de 2-1. O Jazz, que na próxima quinta-feira recebe o Los Angeles Lakers, e o Clippers viaja e vai a Chicago enfrentar o Bulls. Mais um bom jogo que acontece na quinta-feira, além de Brooklyn e Milwaukee Bucks. E depois de finalizada essa rodada noturna, temos aí a classificação na Conferência Oeste, como eu falei, se aproximando velozmente, perigosamente, o Dallas para cima do Golden State, né? O Dallas chega a 47 vitórias e 29 derrotas, e o Golden State com 48 vitórias e 28 derrotas. Então, começa a ficar perigosa essa terceira posição do Golden State. O Jazz, com mais esta derrota, faz com que o Denver fique igualado em relação à campanha, e o Denver pode muito bem passar o Jazz cair para uma sexta posição. E aí vai depender muito. O Jazz já tem 76 jogos, faltam 6. O Minnesota também tem 76 jogos, e aí vai depender muito de como o Utah vai se desempenhar nessas próximas 6 jogos, né, 6 rodadas, e o Minnesota também, para ver se de repente o Minnesota não consegue, juntamente com o Nuggets, ultrapassar o Jazz e largar o Jazz simplesmente, né, no play-in. O Clippers, com a vitória, se consolidou definitivamente aí na 8ª posição, né? Não consegue chegar no Minnesota, e dificilmente, praticamente impossível, o Pelicans chegar também no Clippers. E aí o Pelicans, os Spurs e o Lakers, que consegue sair da linha de classificação do play-in. O Lakers que agora vai ter que se virar nas próximas 7 partidas para poder conseguir alguma coisa na classificação. Já pelo lado da Conferência Leste, uma briga de foice maravilhosa, com a vitória ontem do Milwaukee. Ele tem um jogo a menos e, logicamente, uma vitória a menos do que o Miami. Se ele vencer, empata, né, e acaba ultrapassando o Miami. O Boston, que teve uma derrota no seu último jogo, está ali em terceiro. O Philadelphia na 4ª posição. O Bulls, com a vitória de ontem, chega à 5ª posição. Toronto em 6º. Cleveland em 7º. O Brooklyn dá uma escapadinha ali com essa vitória a mais, passando ali do Hornets, chegando a 40 e 36, mas ainda não está definida essa posição do Brooklyn. Hornets em 9º, o Atlanta em 10º e o Knicks ainda brigando, mas praticamente impossível conseguir alguma coisa na 11ª posição. Ou seja, praticamente liquidado aí a Conferência Leste, entre os seus 10 classificados, 6, né, diretamente para os playoffs, e os outros 4 brigando por 2 vagas no play-in da Conferência Leste. Turma, eu vou chegando, que a hora está passando, e voltamos a qualquer momento com novidades sobre o melhor basquete do mundo. E ó, eu fui!